Bom, pessoal, boa tarde. Como combinado hoje em nossa aula, eu vou estar falando para vocês, fazendo a explicação sobre a questão da ordem dos slides da apresentação, ok? Para a nossa pré-banca e para a banca final. Então, para a gente poder começar um pouquinho a falar, eu vou falar sobre os tópicos que já estão aqui direcionados no arquivo que eu enviei para vocês no slide sobre essa ordem. A primeira coisa que vocês devem ter em mente é o seguinte, sobre a questão do layout do slide de vocês, sobre a questão da fonte, sobre a questão do tamanho, sobre a questão da cor. Isso fica a critério do trabalho de vocês, tá? Por quê? Porque isso é uma questão da criatividade que o grupo vai trabalhar para poder fazer a apresentação, tá? Então isso aí já não trabalha com a norma BNT, é só a questão da ordem mesmo e da inclusão dos conteúdos nos slides, tá? Então a primeira coisa, a gente começa pela capa, tá? Então a capa vai ter lá o título, que é o nome do projeto, né? Vai ter lá o nome dos integrantes, dos grupos, né? De cada grupo. Vai ter o nome da escola, o nome do curso e o nome do orientador de vocês, tá? Depois, no próximo slide, vai ter lá o tópico objetivo geral e aí aquele texto que vocês colocaram lá no trabalho teórico de vocês, do TCC, né? Resumido, obviamente. E no mesmo slide o específico colocando em tópicos, ok? É interessante frisar que quando a gente está falando de slide, apresentação, você não pode trabalhar com texto ou uma fonte muito pequenininha, porque isso atrapalha você e atrapalha também a banca e o público na hora de enxergar. Também não precisa ser uma coisa muito exorbitante, tem que ser uma coisa adequada, ok? Lembre que quando você faz no teu computador com uma letra adequada, quando vocês utilizarem dentro do DataShow, isso vai ampliar a imagem da apresentação de vocês, ok? Depois, no item 3, a gente fala sobre a justificativa do empreendimento. Aí você vai colocar lá alguns tópicos sobre a sua justificativa que já está no trabalho de vocês, talvez até mesmo uma imagem ou algum gráfico que referencie sobre esse tópico que está sendo abordado. Por exemplo, minha justificativa se baseou em cima de uma pesquisa, de uma matéria, de um artigo, e lá nesse artigo tem algum dado, algum gráfico que balize, que referencie isso, eu posso estar utilizando dentro desse slide, ok? Próximo slide, a gente fala sobre o histórico da empresa, a gente está começando agora a falar da diretriz estratégica da sua identidade, e aí o histórico da empresa é interessante você colocar um texto pequeno com tópico, ou mesclar o texto pequeno com tópico, e utilizar talvez uma imagem, sei lá, em preto e branco, que ofereça, que remeta à questão da cronologia, né? Porque quando a gente fala de histórico da empresa, desde quando ela foi criada, né, até a atualidade. Isso é muito interessante que a gente fala de identidade, né, sobre a organização. O item 5, a gente fala sobre missão, visão e valores. Então, olha lá, vai ter a missão, aquela frase, né, da tua missão, depois embaixo visão e a frase da tua visão, e os valores que são tópicos. É interessante falar sobre os valores que a gente está falando de atributo, não é texto, né? Isso aí é valores, responsabilidade, credibilidade, confiança, qualidade. É interessante você colocar até 5 valores, ok? Por tópicos um embaixo do outro, porque fica mais legível. Próximo slide eu coloquei como 6 e 7, porque isso aí vai depender muito de como vocês vão utilizar. Por exemplo, dado dos sócios, nome e atribuições. Nesse sentido aí, vocês vão estar falando sobre os sócios da empresa. Pode ser que dê em um slide ou em 2. Por quê? Porque eu estou falando qual o nome dos sócios, qual as suas responsabilidades, as suas atribuições dentro da empresa. Não é ainda organograma, porque eu só estou falando dos sócios. Que nem essa mesma parte está dentro do teu trabalho teórico, só que aí você tenta utilizar aí uma tabela que coloque isso para ficar uma coisa bem legal, tá bom? Pode ser que dê em um slide, pode ser que dê em 2 slides. Depois a gente parte para o outro slide, que é o quadro societário. É interessante você colocar no quadro societário uma tabela que coloque o nome dos sócios, a percentual de cotas de cada um do lado, na coluna do lado, e na outra coluna o percentual de participação em valor de cada um, que no final vai dar um total, que é o capital social que está integralizando a empresa pelos sócios, ok? Se der no mesmo slide, você vai falar sobre o enquadramento tributário da empresa. Onde que ela está enquadrada? É no Simples Nacional? É no Super Simples? É a MEI? Qual é o tipo de empresa que ela está? Você vai dizer, porque aí facilita para você e para a banca entender sobre isso, tá?
Os próximos slides eu coloquei como no 9, 10 e 11, como parte 1, parte 2, parte 3, que vai depender da quantidade de documentos que vocês tiverem, que é os documentos não ativos. Então, sei lá, documento, contrato social, eu tenho o alvará de funcionamento, eu tenho o CNPJ, eu tenho certificado de bombeiro, eu tenho o certificado de vigilância sanitária, do INEA de descarte do lixo. Seria ideal você colocar o tópico de cada um com o nome, né? E você colocar a imagem para ela ficar bem legal. Não preciso ler todos os detalhes da imagem, mas eu preciso ter uma visibilidade que me referencie que aquela imagem, que aquele documento é aquele ao qual você fala. Até porque quando você for falar sobre o documento, você vai explicar para que ele serve. Para que serve um alvará, para que serve um CNPJ, para que serve... Você vai explicar, não é explicar em um texto, mas em uma frase na hora da fala, ok? Depois a gente tem lá assim o item plano de RH. Nesse item você não vai colocar, você vai colocar plano de recursos humanos, uma imagem embaixo, sei lá, de RH, alguma coisa que te remeta a isso para facilitar teu entendimento. No item seguinte, organograma, aí você vai colocar a imagem do teu organograma funcional, dos cargos da tua empresa, nessa relação de comando, tá? Dentro dela, ok? Depois a gente tem lá no item 14, plano de cargos, né? Nesse plano de cargos, você vai dizer quais são os cargos que existem lá, pode colocar numa tabela, numa imagem que vocês fizerem, e quais são as suas responsabilidades dentro da organização. Consequentemente, a gente tem a questão da remuneração e o benefício, que é um outro slide, aí você vai colocar lá a faixa salarial desses cargos, e quais são os benefícios que vocês oferecem dentro dessa empresa, né? E aí você pode utilizar a prática para dizer a faixa salarial pela prática de mercado, pela prática estadual, nacional, do piso. Aí vocês podem utilizar a imagem ali, tá? Uma tabela que vocês referenciem isso, ok? Aí no recrutamento e seleção eu coloquei 3 partes, né? Que é o 16, 17 e 18. Pode ser que você utilize mais, pode ser que utilize menos. Eu acredito que você vai utilizar entre 2 para mais. Você vai dizer quais são as etapas do processo seletivo. Então, lá, recrutamento e seleção, tem lá a descrição da vaga, pode ser um fluxograma que você fale sobre isso, explique na hora, ou então descrição da vaga, como é que vocês divulgam as vagas, como é que é o processo de recrutamento interno e externo, se existe interno e externo dentro da empresa, como é que é o processo de entrevista, como é que é o processo de seleção, quais são os testes que vocês utilizam. Então, assim, você vai dizer isso por tópicos, porque aí na hora de explicar fica mais fácil, pode usar até alguma imagem também que referencie, ok? Pode ser que dê 3 slides, pode ser que dê mais, fica a critério de cada trabalho, ok? No treinamento, que é o item 19, vocês vão falar como funciona o treinamento da empresa de vocês e quais são os tipos de treinamento que são mais realizados. Por exemplo, a gente está falando de comida, né? O treinamento é baseado na questão de manipulação dos alimentos, na questão de higiene, como vocês utilizam isso. O item 20, que é a avaliação de desempenho da equipe, como é que vocês fazem para poder medir? Como é que vocês avaliam o desempenho da sua equipe e para que vocês utilizam essa avaliação? Para dar alguma bonificação, uma promoção, um aumento de salário? Aí vocês vão dizer isso, ok? O item 21, mesma coisa, só vai estar lá operações, vai ter uma imagem embaixo que remeta a operações, né? Aí o item seguinte é a localização. Essa localização significa o quê? Vai ter lá uma imagem do Google Maps onde está situado o endereço físico do negócio de vocês e embaixo o endereço, rua X, bairro, número tal, bairro tal, cidade tal, CEP tal, município tal, ok? De acordo com a localização. Depois no item 23 é o layout, é aquela planta, o desenho da planta do negócio de vocês que vai dar uma referência de onde está o negócio, tá? Por exemplo, a estrutura física você tem lá o layout e você tem lá os setores dentro da tua empresa e quem for explicar vai falar um pouquinho sobre cada um dos setores. Que isso vai estar referenciado até mesmo com o fluxograma, que é o próximo slide. Como é que é a operação principal do teu negócio? Como é que ela acontece dentro desse layout? Aí você vai explicar isso porque vai ter um fluxograma que vai te dar uma margem para isso, ok? E aqui vai ter só no caso, no 24 e no 23, a imagem, que a explicação fica de acordo com quem vai apresentar. No item 25, a mesma coisa, você vai ter lá plano de marketing, uma imagem lá de marketing, tá? Para dar referência ao que vai começar a ser falado. Depois, no 26, tem a análise do cliente. Aí, nesse slide, você fala sobre o perfil do teu cliente, do teu público-alvo, alguns dados demográficos específicos sobre ele, né? Pode usar alguma imagem, algum tópico, algum gráfico.
né, que dê margem para o perfil do teu cliente, ok? Talvez você até encontre isso na internet, baseado em cima do mesmo segmento que você atua, alguns dados direcionados que te auxiliem, mas não deixe de alinhar isso com o teu trabalho teórico. Depois do 27, a gente tem a análise dos fornecedores, e aí nessa análise de fornecedores você vai colocar as imagens dos seus fornecedores, né, com o nome deles, e assim do lado, por uma tabela que vocês venham utilizar, fica a critério de vocês quais são os diferenciais de cada um deles. Por exemplo, por que eu escolhi um determinado fornecedor? Pela questão do preço, comodidade, pela questão do frete, porque é mais próximo. Isso pode ser algum diferencial na visão de vocês, ok? O item 28, a gente está falando da análise dos concorrentes. E aí, quando a gente fala da análise dos concorrentes, você vai colocar a matriz SWOT lá de um ou dois concorrentes que vocês têm bem identificado ao tipo de negócio que vocês estão querendo atuar, tá? Do projeto de vocês. Aí vai falar sobre as forças e fraquezas. Lembrando, quando a gente fala força e fraqueza do ambiente interno, é aquilo que a empresa gerencia ou deveria gerenciar, né? E quando a gente fala de ameaças e oportunidades, a gente está falando de ambiente externo, oportunidades que o mercado lhe oferece, mas ameaças também que ele pode vir a te oferecer, ok? Depois a gente tem a questão do Mix Marketing, coloca uma imagem lá, né, o nome Mix Marketing, uma imagem que referencie. Mix Marketing é a mesma coisa que os 4 P's, só para você entender, tá? Que é praça, preço, produto, promoção. E aí começa a falar sobre a descrição do produto, você vai colocar lá o catálogo, imagens dos seus produtos. Você não vai precisar colocar preço agora, são mais as imagens do seu produto com o nome deles, que aí você explica, ó, nosso catálogo, nossos produtos são esses, com aquilo que a gente trabalha, tá? Já no slide do preço, a tabela com os preços praticados por vocês, ok? Dentro do quesito, tá? Você pode até colocar ali a tabela e os valores que você trabalha, unitário ou por pacote, depende do tipo de negócio de vocês, ok? Depois, aí no item 32 e 33, eu coloquei estratégias promocionais aí, parte online e offline, porque muitas empresas utilizam, mesclam as suas estratégias promocionais. Por exemplo, a gente fala do marketing digital, que é o online. Então você tem as mídias sociais, Instagram, Facebook, né? Você tem aí mailing, né? Você tem sites, você tem influenciadores digitais, né? Então, quais estratégias que vocês utilizam do teu negócio dentro disso? Pode botar uma imagem de uma postagem ou de alguma coisa nesse sentido, ou um vídeo do influencer, alguma coisa no online. No offline, sei lá, carro de som, flyer, divulgação, até mesmo contato. Como é que vocês utilizam essas estratégias de divulgação, amigo, boca a boca, ou aquele desconto promocional? Como é que vocês utilizam isso, tá? Cadastro de clientes também. Depois no item 34, praça, aí é interessante porque é a regionalidade do teu atendimento. Por exemplo, se o meu negócio está em Campo Grande, eu atendo somente o bairro de Campo Grande ou atendo toda a Zona Oeste? Ah, não atendo toda a Zona Oeste. Atendo Campo Grande e adjacência. O que é adjacência? Pode pegar a imagem daquele mapa dessa adjacência ou dessa região e colocar nesse slide com uma imagem tópico para você referenciar na hora de explicar a sua região de atendimento. Porque apesar de lá na localização ter um espaço físico com endereço e horário até de funcionamento, aqui você vai dar um aspecto de visão da sua região de atendimento, ok? Até mesmo da região que você utiliza suas estratégias promocionais para atingir o teu público-alvo. Depois no item 35, vai ter lá plano financeiro, embaixo uma imagem de finanças, alguma coisa assim, de um projeto financeiro, sei lá. E vai para o 36, você vai colocar as estimativas de investimento, você vai colocar um quadro lá com essas estimativas, o valor de cada um e o total, bem resumido, tá? Dentro de um slide só. Depois no outro slide, capital de giro, lembrando que o capital de giro ele é composto pelo estoque inicial, que sempre precisa colocar todo o estoque mais o valor, e o valor do caixa mínimo necessário, que isso vai compor o teu capital de giro mensal ou anual, de acordo com o que você colocar, tá? No item 38 a gente está falando de orçamento, e aí quando a gente fala de orçamento é o quê? Eu tenho orçamento mensal e eu tenho orçamento anual. Seria interessante se você colocasse o orçamento anual de receita lá, das despesas, dos itens, né, dos custos operacionais, como é que é esse mensal, ou você colocava já o anual, previsto e realizado. Quanto que você prevê gastar e quanto que de fato aconteceu, ok? Isso numa tabela, porque vai dar margem para o entendimento da banca e dos integrantes também. No item 39,
tem o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Você vai colocar lá aquela tabela do DRE resumida com os valores dos respectivos itens, que no final vai dizer se o resultado, né, líquido do teu negócio deu prejuízo ou deu lucro, ok? E aí a gente fala de indicadores de viabilidade. Nesse você vai colocar indicadores, coloca uma imagem e aí você tem em cada slide ou sequencialmente, né, dividir esses 4 indicadores em 2 slides. Eu colocar lá o nome, um tópico para que serve e o valor, né, ou o percentual do que você encontrou em cima do teu negócio, ok? No final, as considerações finais é um texto ou tópico do que aquilo que vocês querem falar sobre a viabilidade do negócio, sobre a questão do negócio, se ele é viável ou não, se eu consigo atender, se eu consigo investir de fato, se eu consigo obter vantagens perante esse negócio dentro do mercado ao qual pretendo atuar, tá? E agradecimento fica a critério de vocês, de acordo com o que vocês pretendem falar, tá bom? Depois eu deixei algumas dicas aqui do processo de avaliação. Primeiro, é interessante que o líder, né, a gente tem o Leonardo, a gente tem o Jaumi e a Suziane. É interessante que o líder ele abra o trabalho, né? Ele se apresente, ele diga o papel dele, ele apresente, fale sobre o nome do trabalho, ele apresente cada um dos seus integrantes do trabalho e qual as responsabilidades dentro da empresa, né, como sócio dentro dessa empresa, tá? Do que eles vão falar especificamente também. No item 2, a disposição, ou seja, o ordenamento lá na frente tem que ser bem dividido. Em alguns trabalhos, às vezes está lá o slide, né, data show, aí todo o grupo quer ficar somente de um lado ou somente do outro. Tenta dividir. Se eu tenho 5 integrantes, 3 para um lado, 2 para o outro, mas coloca a ordem ali na frente para que vocês saibam por onde vocês têm que ficar de acordo com a ordem que vai ser falado, né? E quem for apresentar esteja próximo ao slide ali, para que ele possa gesticular, ter espaço para ele poder falar e interagir com o público, ok? No item 3, é ideal que você tenha um tempo mínimo de 20 minutos para a apresentação e um máximo de 30. O tempo ele é um bom dimensionador para saber se você está indo bem no trabalho. Ah, professor, eu tenho que apresentar sozinho em 5 minutos. Não, ninguém fala 5 minutos de forma ininterrupta. Simplesmente esses 5 minutos são seu, ou mais, né, dependendo for. Dentro desse tempo é o tempo que você tem para começar a falar. Obviamente você vai ter respiração, você vai ter um momento de pausa, você não vai falar repetidamente, você também não vai ficar tempo parado. Então é questão do teu foco e a tua fala no teu momento, ok? Tentem dividir os tópicos, as falas igualitariamente, não deixem integrantes do grupo com 10 slides, outro com 5, outro com 4, porque às vezes você sobrecarrega o colega, tentem dividir de uma forma igualitária, tá? Por mais que algum sinta mais confiança com o outro, todos serão avaliados, ok? No item 5, cada aluno que for apresentar seu slide pode seguir a sugestão, e aí é uma técnica muito interessante, essa de você imprimir essa parte. Por exemplo, eu, Thiago, fiquei com o slide 10 ao 19. Eu vou imprimir do 10 ao 19 em cada folha, 10 na folha 11, folha 12 até o 19, e eu vou anotar nessa folha lápis, fazer setas com mapa, dentro do conceito de mapa conceitual, com palavras, com termos chaves que me remetam à lembrança desse conteúdo e que facilitem a minha compreensão e ajudem no meu processo de fala, no meu processo de colocar as ideias na hora de eu falar lá na frente, ok? Depois o item 6. É interessante se alguns utilizam o início, mas eu acho que fica bem melhor no final. Até que você ganha tempo com isso, também chama a atenção do teu, promove uma dinâmica, né? Ou uma ação com o teu público no final. Pode ser através de um vídeo do teu contexto de marketing, ou através da dinâmica do teu próprio negócio, que aí você chama a atenção do teu público-alvo, tá? E da banca também. E você ganha tempo na tua apresentação. 7. Se atente à questão das vestimentas na pré-banca. Apesar de vocês não precisarem ainda utilizar a blusa obrigatória, personalizada na pré-banca, somente na banca final, a pré-banca, bem que vocês não vá vestido de sandália, nem de camiseta, boné, de short, de top. Se vista adequadamente, porque vocês também vão estar sendo avaliados lá, não pela vestimenta ainda oficial, mas a gente vai olhar a questão da vestimenta, né? É muito importante se atentar a essas questões, ok?
No item 8, no ato da apresentação, tenta ser mais cordial, sorria, manter um sorriso, a cordialidade, isso ajuda vocês mesmo na questão de quebrar o nervosismo, mas também na aceitabilidade dos demais que estarão lá, ok? 9. Uma técnica muito interessante para aliviar a questão do nervosismo é trabalhar a questão da respiração, evitar a questão de cafeína e tentar dormir bem na noite anterior, ok? Então essas foram algumas dicas que eu coloquei para vocês, referente à questão da pré-banca, para vocês se atentar, tá? E aqui é a ordem dos slides. Se atentem a essa questão, utilizem, se vocês tiverem a possibilidade de fazer um treinamento em algum dia da semana, porque aí vê como é que tá. Mesmo assim, a pré-banca vocês poderão errar, porque vai ter o feedback dos grupos para vocês terem uma semana aí para a banca final e apresentar o projeto de vocês, ok? Então, fiquem com Deus, uma boa tarde para vocês aí e até semana que vem.